Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema principal é falar sobre os embargos à execução fiscal e as possíveis ações que poderão ser propostas pelo contribuinte. Pois bem, nós começamos nas últimas aulas a falar sobre a execução fiscal. A gente viu que nós temos toda uma linha do tempo tributária. Então, a gente tem a hipótese de incidência, que é aquela situação abstrata prevista em lei. Depois nós temos, no mundo concreto, a ocorrência do fato gerador, que é quando aquela situação prevista em lei se materializa de forma concreta. Com isso, surge a obrigação tributária, e aí o fisco ele tem que realizar o procedimento de lançamento. Realizado o lançamento, nós temos o crédito tributário. Existente o crédito tributário, o contribuinte deve efetuar o pagamento. E aí, se o contribuinte não efetuar o pagamento, o fisco ele pode cobrar esta dívida, ok? E aí, para cobrar esta dívida, então, quando eu tenho um crédito tributário não inadimplido, o fisco, então, vai proceder à inscrição deste crédito tributário em dívida ativa. Então, ele vai fazer a inscrição em dívida ativa. Após a inscrição em dívida ativa, ele emite a certidão de dívida ativa e aí pode, então, ingressar no judiciário cobrando aquele crédito tributário que não foi pago. E aí, a ação que o fisco pode utilizar para a cobrança daquele crédito tributário que não foi pago é a execução fiscal. Então, a execução fiscal é o procedimento, esse procedimento especial que a Fazenda Pública utiliza para requerer do contribuinte inadimplente o crédito que lhe é devido, então, através do Poder Judiciário. Então, através do Poder Judiciário, a Fazenda Pública vai buscar no patrimônio do contribuinte bens suficientes para o pagamento do crédito que está sendo cobrado. O procedimento especial, aqui essa execução especial que é prevista para a Fazenda Pública, ela foi criada tendo em vista as peculiaridades da própria Fazenda Pública, dos entes federados, e aí ela estabelece, então, esse procedimento específico por conta das prerrogativas da administração pública, do envolvimento de dinheiro público, por isso, então, um procedimento específico e também foi criada para uma padronização, para estabelecer padrões ali de prazos e ações que a Fazenda Pública deve tomar ali para pedir, através do Poder Judiciário, o pagamento, então, das dívidas que, porventura, os contribuintes tenham com eles. Então, essa é a nossa execução fiscal e por que ela foi trazida, então. E aí, a execução fiscal, ela está prevista na Lei 6830 de 1980. E lá no seu artigo 1º, determina, então, a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias. Então, vejam, quem é a Fazenda Pública? Os entes federados e suas respectivas autarquias, a cobrança será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Então, vou utilizar o CPC. E aí o artigo 2º, ele traz o conceito do que é a dívida ativa, que pode ser cobrada mediante execução fiscal. E aí a dívida ativa é aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 43.20 de 64. A dívida tributária é aquela oriunda do não pagamento de tributos, impostos, taxas, contribuições, enfim. Então, esta é uma dívida tributária. A dívida não tributária, ela tem caráter residual. O que não é dívida tributária é dívida não tributária. Então, multas, aluguéis, enfim, taxas que não sejam tributos, então, algumas situações específicas, vão cobrar serão consideradas dívidas não tributárias, ok? Pois bem, o sujeito ativo, então, na execução fiscal, é o ente dotado de caráter público, ou seja, pessoa jurídica de direito público. Quem são? União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público.
estas, então, poderão se valer da execução fiscal. As pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo de empresas públicas e sociedades de economia mista, não podem se valer deste procedimento. E o sujeito passivo é aquele definido no artigo 4º da Lei 6830 de 1980. A execução fiscal poderá ser promovida contra o devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável, nos termos de lei, por dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado e os sucessores a qualquer título, sendo então o rol taxativo. Estes, aqueles então que poderão figurar no polo passivo de uma execução fiscal. E aí, então, a execução fiscal, ela vai se basear, ela vai estar consubstanciada na certidão de dívida ativa, certo? E aí, encaminha a administração pública, inscreve em dívida ativa, emite a certidão, e aí a Procuradoria-Geral, Procuradoria da Fazenda Nacional, é quem vai iniciar o procedimento de execução, vai gerar uma petição inicial, e aí, junto com esta petição inicial, junta à CDA e encaminha ao Poder Judiciário. Então, vejam que a execução fiscal é esse procedimento que segue as regras especiais da Lei 6830. Então, se a Fazenda não conseguir receber os valores do devedor pelas vias administrativas, vai notificar, vai encaminhar documentos, vai encaminhar cartas para que o contribuinte faça o pagamento, que o devedor pague a sua dívida. Não conseguiu fazer isso através da via administrativa, aí, após 60 dias da certidão de dívida ativa ser emitida, a Fazenda pode entrar, então, com a execução fiscal. E aí, então, temos os requisitos. Vejam, a petição inicial aqui na execução fiscal, ela é muito simples. Ela vai indicar apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação. A petição inicial, vejam, ela é instruída com a certidão da dívida ativa, que integra, então, a petição inicial como se estivesse transcrita. A petição inicial e a certidão de dívida ativa, inclusive, podem constituir um único documento que pode ser preparado via processo eletrônico. Hoje, como nós temos a utilização do processo eletrônico, geralmente se usa para protocolo, por óbvio, então, vou colocar lá simplesmente descrevendo ali os requisitos da inicial e vou juntar a certidão de dívida ativa. O valor da causa será o da dívida constante da certidão com os encargos legais. E vejam, não precisa constar de forma expressa na petição inicial o pedido de produção de provas, porque a produção de provas pela Fazenda, ela independe de requerimento na petição inicial, certo? Então, nós temos aqui a produção de provas independente deste requerimento, está no artigo 6º, parágrafo 3º. Então, todas essas informações a gente encontra no artigo 6º. E o despacho do juiz, que determina, então, que defere a inicial, ele vai determinar a citação do devedor para que ele, no prazo de 5 dias, pague o débito ou nomeie bens à penhora, que tenham, então, valor equivalente ao montante da dívida, o que acaba incluindo juros e moras. Então, vejam, recebida a petição inicial, o juiz determina a citação, o devedor, então, recebe o prazo de 5 dias para pagar o débito ou para nomear bens à penhora. Caso o devedor não pague e não indique bens a penhorar, a lei de execução fiscal, ela diz, então, que a penhora pode recair sobre qualquer bem do devedor. Então, artigo 8º determina que o executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multas de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução. E aí, traz as normas ali para a citação. Vejam, então, o primeiro momento aqui, ele é citado em 5 dias para pagar. A citação,
Em regra, então, ela é feita pelo correio, com aviso de recepção, certo? Se a fazenda não requerer de outra forma, tá? Ela é considerada feita na data de entrega da carta no endereço, então, vejam, não é da juntada do aviso de recebimento nos autos, é da data de entrega da carta, né, da citação. E se não tiver menção ali no aviso de recebimento, não tiver menção à data, conta-se, então, a partir de 10 dias da entrega da carta agência postal. Se o aviso não retornar no prazo de 15 dias, a citação ela será feita por oficial de justiça ou por edital. Inclusive, é possível aqui, então, o edital de citação, que vai ser afixado na sede do juízo, publicado no órgão oficial com prazo de 30 dias. Se o executado estiver ausente do país, ele poderá ser citado por edital com prazo de 60 dias. Lembrando, então, que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Então, vejam que nesse prazo, após a citação, o devedor ele tem esse prazo de 5 dias para pagar ou nomear bens à penhora, certo? E aí ele pode, então, nomear ali, indicar bens. Os bens, digamos, que foram nomeados, eles serão avaliados e, sendo o caso, conferidos a um depositário. Se o devedor não pagar e não indicar bens, pode ser determinada, então, a penhora pelo juiz, que pode ocorrer de créditos online, de faturamento de empresa, de ações, imóveis, veículos, enfim. Tem uma série de situações que precisa, então, que pode ser os bens aqui que podem ser penhorados. Vejam que o artigo 11 traz o rol de bens que podem ser penhorados. Diz lá, penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem. Então, traz uma ordem que é diferente da ordem estabelecida pelo CPC. Então, sabe, querendo, mas qual que eu sigo? A lei específica, o artigo 11. Segue, então, o artigo 11. E aí, claro que não pode, a penhora não pode recair sobre bens impenhoráveis, lá do artigo 833, e aí do Código Civil. E aí aqui a gente tem uma situação, por quê? Porque nós temos como bem impenhorável o bem de família. Só que se for uma execução fiscal em decorrência do não pagamento de IPTU, mesmo sendo o único imóvel da família, ele não é protegido por conta da exceção trazida pela Lei 8.009 de 1990, que diz lá, fala da impenhorabilidade no artigo 3º, salvo ser movido, inciso 4, para a cobrança de impostos predial, territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, se for uma execução fiscal em razão destas dívidas, é possível a penhora aqui do único imóvel. Ele não vai ser protegido pela lei do bem de família e temos já algumas decisões nesse sentido. Eu coloquei algumas para vocês. Pois bem, digamos então que o devedor ele foi notificado ali, ele não pagou, ele não indicou bens à penhora, aí o juiz determinou a penhora dos bens do devedor e ele foi penhorado. Vejam que o devedor, então, nesse momento, ele está sofrendo uma execução, está sendo cobrado. O que acontece aqui, sendo determinada a penhora, então, de algum bem, essa penhora ela pode ser substituída quando preencher ali os requisitos do artigo 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, e à fazenda pública a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem do artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. Então, é possível também substituição da penhora, lembrando que não pode penhora, não pode bloqueio de conta poupança, cujo saldo seja inferior a 40 salários mínimos, não pode bloqueio antes de citação válida, mas se feita a citação e não indicado bens à penhora,
o juiz pode determinar a indisponibilidade dos bens do devedor, autorizado pelo artigo 185-A do CTN. E aí, então, está sofrendo uma execução, o executado, ele pode embargar, ele pode fazer a sua defesa. Só que para isso, na Lei de Execuções Fiscais, no artigo 9º, diz que o executado deve garantir a execução para então opor os embargos à execução. E aí, a forma de garantir o juízo é através de depósito em dinheiro, a ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia, nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11, ou indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Então, vejam que nós temos aqui uma exigência de garantia da execução para a possibilidade de apresentar os embargos à execução. Por quê? Bom, temos a execução fiscal proposta, foi citado, tem 5 dias para pagar ou para indicar bens à penhora. Mas o contribuinte, o devedor, ele não concorda com aquela execução, ele quer produzir defesa. O meio dele produzir defesa aqui, enfim, ou a regra, pelo menos, a gente vai ver que tem algumas possibilidades, mas a regra aqui é através da apresentação dos embargos à execução. Então, quando o contribuinte ele sofre uma execução fiscal, ele pode apresentar a sua defesa, em regra, de 2 formas, tá, gente? Ele tem 2 formas aqui para apresentar a defesa na execução fiscal. A principal é por meio dos embargos à execução fiscal. Essa é a principal forma de defesa num processo de execução fiscal, são os embargos à execução. Essa é a principal forma aqui de apresentação de defesa numa execução fiscal. Mas tem também a possibilidade de apresentação da exceção de pré-executividade. A gente vai falar primeiro aqui dos embargos à execução, depois a gente descobre, então, o que significa e como funciona a exceção de pré-executividade. Os embargos, então, embargos à execução, é um meio legal de defesa do executado após a garantia do juízo, englobando aqui a execução, a penhora e a impugnação. Então, o processo aqui de embargos à execução é o principal instrumento de defesa do executado, certo? Então, ele pode sim apresentar embargos à execução fiscal. Eles estão disciplinados no artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. E nos embargos podem ser alegadas quaisquer matérias que tenham relevância para a execução fiscal, sendo então cabível a produção e a análise de provas mais complexas. Vejam que os embargos à execução, ele é um processo que corre separado. Não é como, por exemplo, num processo cível, que eu tenho a petição inicial, daí tem a citação, e aí o sujeito passivo vai lá e apresenta só uma petição e contesta. Não, os embargos são um processo separado, ele é apensado ao processo de execução fiscal, mas ambos correm em autos apartados e têm números diferentes. Então, na prática, nós temos 2 processos diferentes, mas o resultado de um influencia diretamente no outro. Então, vejam que você não vai apresentar embargos à execução nos autos do processo de execução. Não, você não vai apresentar no processo de execução. Você vai apresentar uma petição inicial de embargos à execução. Você está iniciando um novo processo. Eu não vou colocar lá como a contestação que você coloca lá
contestação, autos, números e tal. Não, você está protocolando uma ação nova, certo? Então, a gente tem aqui essa situação, tá? Os embargos, eles são um novo processo. Então, embargos, vejam, é uma ação judicial que é destinada à defesa do contribuinte devedor de algum crédito tributário. Ela é distribuída por dependência na ação de execução fiscal. Então, vejam, elas continuam, elas seguem ali apensadas, mas cada uma vai buscar uma situação diferente. E aí, a questão grande aqui nos embargos é porque o artigo 16 ele diz o seguinte: o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Vejam que existe na Lei 6830 uma exigência de que se faça a garantia do juízo para a apresentação dos embargos. Então, é necessária a garantia integral da dívida para que o executado possa oferecer embargos à execução. Isso, gente, acaba colocando o executado numa situação que às vezes não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes as execuções elas têm valores bem altos, né? E aí imagina uma pessoa física ou uma empresa pequena, vejam, nem sempre ela vai ter como garantir a dívida, certo? Imaginem que ela já tenha pago, inclusive, aquele valor. Vai ter que desembolsar novamente aquele valor para garantir a execução, para fazer os embargos, para poder dizer que pagou. Então, geralmente, essa questão da garantia, ela é muito complicada. No entanto, os tribunais têm reconhecido que há necessidade, sim, de garantir a execução, garantir o juízo para a apresentação dos embargos. Por quê? Lá no CPC, novo CPC, veio uma regra de que não precisa essa garantia e que a pessoa pode apresentar a sua defesa. No entanto, como nós temos uma lei especial, que é a Lei de Execução Fiscal, segue a lei especial, então o tribunal diz que deve sim garantir o juízo. Claro que, atualmente, o STJ, ele vem mitigando essa situação, tá? Então, se o executado conseguir provar que não tem capacidade de arcar com esse custo, ele não tem patrimônio, ele não tem como apresentar essa garantia, o STJ entende, ok, neste caso, ainda assim vai poder apresentar embargos, porque eu não posso proibir, eu não posso impedir o acesso à justiça. Então, vem que a regra é que eu tenho que apresentar garantia da dívida para apresentação dos embargos à execução. Tá? Isso é regra, isso não afasto esta regra, a regra é válida. No entanto, em algumas situações muito excepcionais, desde que o executado comprove que não tem como garantir o juízo, não tem patrimônio, enfim, aí poderá ser dispensada esta garantia, tá? Mas tem que ser provado, tem que ser demonstrado aí que efetivamente não tem como garantir efetivamente essa situação, tá? Então, se conseguir comprovar que não tem como garantir o juízo, aí, né, o STJ tem entendido que em algumas situações é possível, então, essa garantia. Teve uma decisão do STJ que se questionava que a garantia do juízo quanto às disposições do CPC. E aí o STJ entendeu o seguinte. Então, eu vou ler uma ementa aqui para vocês, um julgado. Processual civil, embargos à execução fiscal, garantia do juízo, prevalência das disposições da LEF sobre o CPC. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo nos casos de devedor hipossuficiente.
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC, a nova redação do artigo 736 do CPC, dada pela Lei 11.382 de 2006, artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o artigo 16, parágrafo 1º da lei, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. Então, vejam que é necessário a garantia, não foi... O STJ vem entendendo que precisa cumprir essa garantia para que possa apresentar a defesa. Sabendo, então, os embargos à execução é uma ação autônoma, certo? Ela atua de forma independente, são autuados em apartado, certo? Então, como ela é uma nova ação, se sujeita à petição inicial, tem que preencher ali todos os requisitos todos os requisitos da petição inicial. Quem pode opor embargos à execução fiscal? Aqueles do artigo 4º da execução fiscal, aquela pessoa que pode figurar no polo passivo da execução fiscal, pode, então, opor embargos à execução, devedor, fiador, enfim, aqueles do artigo 4º. Qual matéria de defesa pode ser alegada na execução fiscal? O artigo 16, parágrafo 2º, ele descreve a matéria que pode ser alegada em sede de embargos à execução. Diz lá, então, que o executado, ele deverá alegar toda a matéria útil à defesa. Pode requerer provas, juntar aos autos os documentos e o rol de testemunhas até 3, ou a critério do juiz até o dobro desse limite. Então, vejam que ele pode apresentar todas as matérias ali alegadas, tudo que ele tiver ali, ele pode alegar em questão de defesa ali, pode alegar toda e qualquer matéria de defesa, certo? Pois bem, mas quais são as formas, então, de se garantir o juízo? O que pode ser dado em garantia da dívida? Quais são as possibilidades aqui que podem ser utilizadas, podem ser dadas em garantia? Está lá no artigo 9º. Então, o artigo 9º diz que o executado deve garantir a execução para opor embargos através das seguintes formas. Então, depósito em dinheiro, fiança bancária, pode nomear bens ou indicar bens a penhora oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública, certo? Então, estas são as formas aqui, essas possibilidades de garantia que pode apresentar. Então, depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro-garantia, indicar os bens a penhora, enfim. Então, ele vai colocar ali, indicar, e aí está garantida a execução, está garantido, nós temos aqui a garantia, certo? E aí, garantida a execução, ele apresenta os embargos, alegando todas as matérias de defesa que ele entender necessárias. Tem uma situação aqui nos embargos que é bastante interessante, porque o parágrafo 3º do artigo 16 diz que as exceções de suspeição, impedimento e incompetência do juízo devem ser manifestadas em peça apartado, sendo que da decisão poderá resultar a alteração de competência. Então, as exceções, elas devem ser manifestadas ali em apartado. E nos embargos, não é admitida a reconvenção nem compensação. Tá? Nenhuma dessas situações é admitida aqui nos embargos à execução, certo? Pois bem, vamos dizer então que foi apresentado os embargos à execução. A questão, só eu voltando aqui, qual é o prazo para oposição de embargos? 30 dias, tá? Mas é 30 dias corridos ou 30 dias úteis? Como é que eu vou contar esse prazo? Já se questionou essa questão
E os doutrinadores, eles entendem que esse prazo, por mais que ele esteja estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, que é uma lei especial, eles dizem que é um prazo processual. Sendo o prazo processual, eu posso utilizar a regra do CPC. E aí, então, 30 dias úteis, tá? Então, o prazo para oposição de embargos é de 30 dias úteis. Só que daí o cuidado, porque o momento de onde você começa a contar os 30 dias pode variar, a depender do tipo de garantia que foi apresentada. Por exemplo, se for apresentada a garantia através de depósito em dinheiro, o prazo de 30 dias começa a contar da data em que for efetivado o depósito. Se a garantia for fiança bancária ou seguro-garantia, da data em que for juntada ao processo a petição que oferece a garantia. Se for feita penhora de valores ou bens a pedido do exequente, da fazenda, data em que o executado for intimado da penhora, intimado da penhora. E se for a garantia for através da nomeação de bens da penhora pelo executado, é a data da juntada no processo da petição na qual o executado oferece os bens. Cuidado, porque se for realizada a penhora de bem imóvel e tiver cônjuge, ele tem que ser intimado também. E aí é dessa intimação que começa a contar o prazo. Então, sempre cuidem de onde começa a contar o prazo dos 30 dias úteis para a apresentação, para a oposição dos embargos. Então, sempre esse cuidado, enfim, para saber de onde que conta. Outro ponto importante aqui é que se tiver ali várias penhoras ou substituição, enfim, o prazo para apresentação dos embargos é contado a partir da primeira penhora que ocorrer nos autos. Bom, então, sempre tem que ficar atento ali para o início do prazo da contagem ali do prazo dos 30 dias úteis para a apresentação dos embargos à execução. Pois bem, e aí, então, o procedimento aqui dos embargos, uma vez recebida a ação de embargos, a execução fiscal, o juiz vai analisar, se tiver liminar, ele já analisa, manda intimar a Fazenda Pública para impugnar no prazo de 30 dias e, em seguida, ele designa audiência de instrução e julgamento. Está no artigo 17 da Lei de Execuções Fiscais. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias, designando em seguida audiência de instrução e julgamento. Então, vejam que a Fazenda ela será chamada para impugnar a petição inicial dos embargos. Essa impugnação, gente, é basicamente ali equivalente a uma contestação no procedimento comum. E aí, em seguida, o embargante ele pode apresentar réplica a essa impugnação. Então, se recebida a ação, o juiz analisa, tem pedido. Se os embargos versarem sobre matéria de direito ou se a prova for exclusivamente documental, o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias, sem necessidade de realização de audiências. Nesse caso, então, ele pode decidir. Mas daí a gente vai ver que, se for este o caso, tem uma outra ação que é melhor que embargos, tá? Mas digamos que aqui ele apresentou embargos e ele precisa produzir provas. Então, recebida a ação de embargos, o juiz determinou ali a intimação da Fazenda Pública para impugnar aqui os embargos no prazo de 30 dias, e aí, em seguida, ele designou a audiência de instrução e julgamento. Professora? Oi. Pois bem, então, nós temos aqui essa possibilidade, então, a apresentação de impugnação para os embargos, tá? Então, apresentou a impugnação. Gente, apresentada a impugnação, enfim, é o momento de produção de provas, tá? Vou produzir as provas. É possível a produção de todos os meios de prova
permitidos pela legislação. Então, pode produzir provas documentais, perícia, depoimento de testemunhas, enfim, é possível apresentar todos os meios de prova possíveis aqui no processo nos embargos à execução. Então, vou apresentar todos os meios de provas admitidos em direito. Então, é possível tudo. Qual que é a questão aqui que surge dúvida, gente? A questão se os embargos, eles teriam ou não efeito suspensivo. Vejam que eu tenho o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal, que é uma coisa, e eu tenho a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é outra coisa. Quando eu tenho, por exemplo, um parcelamento, eu vou lá na Fazenda Pública e parcelo o meu débito, eu tenho a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O fisco não pode ingressar com a execução fiscal ou não pode continuar com a execução fiscal se ela já tinha proposto. Agora, a suspensão da execução fiscal em virtude da oposição de embargos, aqui, gente, a função é impedir o prosseguimento dos atos executórios praticados contra o devedor, ok? O que acontece aqui? Imaginem, eu tenho uma execução fiscal, eu propus embargos. Aqui na execução fiscal foram penhorados bens. Se ela continua, esses bens podem ir a leilão enquanto eu ainda estou discutindo os embargos. Isso pode ocorrer. O que acontece? Se discute muito essa questão, se é possível a aplicação do efeito suspensivo aos embargos, enfim. A gente tem algumas decisões, né? O STJ, ele decidiu em caráter repetitivo que a apresentação de embargos não suspende de forma automática a execução. O que acontece? O executado deve provar ao juiz o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação, caso haja a expropriação dos bens dados em garantia. Então, vejam, gente, que não é automático quando eu apresentei embargos a suspensão da execução. Não é automático, não vai suspender. Eu tenho que pedir e eu tenho que provar o perigo de lesão irreparável ou difícil reparação. Se eu provo, convenço o juiz, aí ele pode determinar a suspensão da execução e aí ela fica suspensa até que se analise aqui os embargos. Ok? Então, vejam que sempre preciso de uma justificativa. Então, vejam, se a gente for lá no CPC, no artigo 739-A, diz assim, os embargos do executado não terão efeito suspensivo. E no parágrafo 1º, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Então, a partir desse entendimento, o STJ aqui diz que não cabe efeito suspensivo automático, mas é possível desde que comprove, que o embargante comprove que o prosseguimento da execução poderá causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Sobre esse entendimento, a OAB ela ingressou com uma ADI no STF contra esse artigo 739, dizendo que essa regra não deve ser aplicada à execução fiscal, porque viola os princípios constitucionais, enfim, traz ali. Então, eles apresentaram essa ADI, alegando, então, a inconstitucionalidade. Nós temos alguns doutrinadores que dizem que esse artigo ele não poderia ser aplicado à execução fiscal. Vamos ver o que o STF, por fim, vai decidir, não se manifestou ainda, não decidiu. Então, vamos ter que aguardar.
para entender ali, para perceber o que ele vai aplicar, não vai aplicar, enfim. Tá? Então, a gente tem essa situação aguardando ali o STF se manifestando. Pois bem, apresentado então... Bom, apresentados embargos, apresentada a impugnação por parte da Fazenda, enfim, produzida todas as provas possíveis, o juiz, então, vai decidir os embargos. A decisão aqui é uma sentença, né? Então, Fazenda Pública ali, o juiz ele vai decidir os embargos através de sentença, certo? Então, ele vai decidir, e aí, da decisão desta sentença, na verdade, a sentença ela pode ser reconhecendo os embargos, né? E dizendo que realmente a dívida, ele já tinha pago a dívida, por exemplo, certo? Ele pode acontecer de dizer que não, entender de acordo com a Fazenda, enfim, pode ter diversas situações ali, pode ser uma extinção da dívida, pode ser uma redução, pode apresentar embargos porque ocorreu penhora de um bem impenhorável, então pode acontecer diversas situações, né, nos embargos à execução, e ao final, vejam, pode alegar uma inconstitucionalidade do tributo que foi cobrado, pode alegar erro no cálculo do tributo, prescrição ou decadência, pode alegar erros na certidão de dívida ativa, alguma ilegalidade, alguma ilegitimidade passiva, problemas no processo administrativo, enfim, tem uma série de situações que podem ser alegadas e aí vai ser proferida a sentença. Da sentença cabe, então, os recursos do CPC, pode ser apresentado embargos de declaração. Se for apresentada, quando a sentença for procedente, aí pode apresentar apelação, aí ela vai ser recebida no duplo efeito. Se a sentença for improcedente, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo. Digamos que a sentença foi improcedente nos embargos, o que vai acontecer? Vai continuar, vai haver o prosseguimento do curso da execução fiscal. Então, a execução fiscal vai continuar, porque os meus embargos estavam questionando aquela questão relacionada à execução fiscal. Se os meus embargos foram julgados improcedentes, a execução fiscal vai continuar. E aí, então, se o embargo já foi julgado, volto para a execução fiscal, aí é expedido o mandado de reavaliação dos bens, vai designar a data dos leilões, certo? E aí pode apresentar lá os embargos à arrematação, embargos de terceiro, enfim, e aí intima a Fazenda para se manifestar. A Fazenda, ela pode, vejam, temos todas as situações ali, artigo 22, vai falar então da arrematação, será precedida de edital, vai ser afixado no local de costume, na sede do juízo, publicado no órgão oficial. O leilão, a data, prazo entre a data da publicação do edital e o leilão, ela não pode ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias. Tá? O representante judicial da Fazenda Pública, ele será intimado pessoalmente da realização do leilão, com a antecedência prevista de 30 dias o máximo e não pode ser inferior a 10 dias. Aí a Fazenda Pública e o executado podem requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes, né? E cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital. Também é possível a Fazenda Pública adjudique os bens penhorados antes do leilão pelo preço da avaliação ou fim do leilão, se não houver licitante pelo preço da avaliação ou havendo com preferência e igualdade de condições com a melhor oferta. Tudo isso estabelecido ali nos artigos 22, 23
e 24 da Lei de Execuções Fiscais, certo? Então, vejam que é possível aqui a adjudicação dos bens pela Fazenda Pública. E aí, então, nós chegamos, enfim, no fim da execução fiscal. Na execução fiscal, gente, nos artigos seguintes, nós vamos encontrar que a intimação do representante da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Nós vamos encontrar que é possível a substituição da CDA até o julgamento de primeira instância. Aí o que vai acontecer? Se trocou a CDA sem alteração substancial, tranquilo, continua. Se houver alteração substancial na CDA, vou reabrir prazo para apresentação dos embargos à execução, só que daí aqui os embargos à execução somente poderão versar do que foi alterado na CDA, não pode versar sobre a matéria que já constava nos autos, tá? Ele só pode versar sobre o que houver de novo na CDA. Das sentenças de primeira instância, proferidas em execuções igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacionais, só serão admitidos embargos infringentes e de declaração, no artigo 34. E aí nós temos outras regrinhas ali da lei. Artigo 39, disciplina que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, e a prática dos atos judiciais de seu interesse, ela independe de preparo ou de prévio depósito. Então, algumas situações específicas aqui para a Fazenda Pública. Ela não precisa fazer pagamento de custas aqui no caso, ok? Então, em relação à execução fiscal e aos embargos, que, claro, os embargos foram julgados procedentes, dizendo que a dívida não existe, por óbvio que a execução fiscal ela será extinta. Não vou continuar com a execução fiscal se a dívida foi reconhecida em embargos que ela não existe. Então, a depender da decisão dos embargos, né? Às vezes entende que totalmente ela não existe, às vezes entende que ela deve diminuir, então a CDA tem que trocar. Então, pode ocorrer diversas situações aqui nos embargos à execução, mas estas, então, as principais informações aqui da apresentação dos embargos à execução fiscal. Pois bem, então, falamos da execução fiscal dos embargos. É possível aqui na execução fiscal, ainda é possível a apresentação de uma outra ação pelo contribuinte, tá? É possível, então, a apresentação de uma outra possibilidade de defesa na execução fiscal, que é a chamada exceção de pré-executividade. Essa ação é um instrumento de defesa incidental que pode ser utilizado aqui pelo sujeito passivo na execução fiscal para pedir que o julgador reavalie, regularize ou determine a nulidade do procedimento, porque essa ação ela apresenta algum problema de ordem pública ou mérito. Gente, a exceção de pré-executividade, ela pode ser proposta aqui na execução fiscal visando a extinção da execução. E eu não preciso, neste caso, a apresentação dos embargos. Eu posso apresentar a matéria de defesa aqui, quando envolver matéria de ordem pública ou mérito, em que eu consiga lhe comprovar sem produções de provas, que eu já tenho a comprovação documental, pode ser apresentada através da exceção de pré-executividade. E a exceção, ela não precisa garantia do juiz. Então, vejam,
A exceção de pré-executividade, ela não é tipificada diretamente no CPC. Ela tem alguns outros nomes, por exemplo, objeção de pré-executividade, impugnação no juízo de admissibilidade, exceção de direito deficiente, enfim, objeção de não executividade, enfim, tem uma série de nomes aí que os doutrinadores acabam utilizando para ela, o mais comum é exceção de pré-executividade. Então, quando alguém está sofrendo ali uma execução, parte dos seus bens podem ser penhorados como garantia do juízo, tá? Com o objetivo ali de garantir no processo o valor que está sendo cobrado. No entanto, essa execução fiscal, ela pode apresentar vícios, ela pode apresentar erros ou até mesmo equívocos na cobrança. Por exemplo, ela pode estar prescrita, a cobrança ela pode ser indevida, pode ter algum erro na citação, uma cobrança baseada num título extrajudicial que não corresponde à obrigação, enfim. A execução ela pode ter uma série de problemas. E aí, para impedir que essa cobrança seja feita de forma indevida ou que a execução que tenha erros continue, aí pode apresentar a exceção de pré-executividade como instrumento de defesa, onde o executado ele simplesmente apresenta uma petição alegando este erro. Então, mesmo sem garantia do juízo, com uma petição simples juntada aos autos do processo, o executado ele pode alegar problemas de mérito, ordem pública ou outros vícios na causa que a tornem nula. Esta é a nossa exceção de pré-executividade. Vejam, então, que a exceção de pré-executividade, ela tem por objetivo mostrar para o juiz que existe erro de ordem jurídica ou material na execução, demonstrando que é necessário que o processo seja determinado, seja nulo, ou que seja declarada a sua nulidade, ou que ele é equivocado porque ele tem erros ou vícios. Então, é para isso que eu vou utilizar a exceção de pré-executividade. A ideia, na prática, alguns advogados acabam utilizando a exceção de pré-executividade no lugar dos embargos, porque a exceção não precisa de garantia. Tá? Só que, de certa forma, a exceção ela é para ser arguída quando eu tenho algum problema de nulidade, de vício. Questionar o valor que está sendo cobrado seria matéria de embargos. Mas confesso para você que, na prática, algumas vezes, a defesa tem se utilizado da exceção de pré-executividade para discutir mérito, fugindo aqui das situações que são comuns para a exceção de pré-executividade. Então, vai arguir temas de ordem pública, poderiam ter sido conhecidos de ofício pelo julgador, e que não demandem dilação probatória, a questão da exceção da pré-executividade. Então, vai alegar as causas de nulidade, as causas impeditivas, modificativas, enfim. Tá? O objetivo da exceção de pré-executividade é extinguir a execução e evitar a penhora. E aí você apresenta a defesa independente de garantia. No novo Código de Processo Civil, essa exceção de pré-executividade ela não é citada de forma direta, mas ela é prevista como instrumento de defesa contra ações do executado, lá nos artigos 525 e 803 do CPC. O artigo 525, ele estipula o que o executado pode fazer após o prazo de pagamento voluntário do montante da ação de execução acabar. Então, lá, artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. E aí ele diz lá
pode alegar nulidade da citação, ilegitimidade da parte, penhora incorreta, avaliação incorreta, enfim, tem lá uma série de possibilidades que o executado ele pode utilizar para explicar o porquê de não ter feito o pagamento voluntário nos autos da execução. Tá? Então, antes mesmo dos embargos à execução, ele pode apresentar aqui a exceção de pré-executividade. Por tratar de questões de ordem pública, ela pode, então, lidar ali, pode ser alegado estes erros, estes vícios apresentados na disputa judicial. Só que daí no 525 o prazo é 15 dias. O artigo 803, ele traz quando a exceção, quando a execução é considerada nula. Então, traz lá todas as situações em que ela é considerada nula a execução e que pode ser alegada através de exceção de pré-executividade. Não é possível ali a apresentação. Inclusive, nós temos uma súmula 393 do STJ, que diz que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ok? Gente, não tem prazo para a apresentação da exceção de pré-executividade. Se estiver no curso dos embargos, ela pode ser apresentada junto com os embargos. Se já decorreu o prazo para embargos, ela pode ser apresentada, inclusive em instância recursal. Qual a principal diferença ali entre os embargos e a exceção de pré-executividade? Eles são similares, mas eles têm objetivo, né? Claro, o objetivo é anular a ação de execução, mas eles têm diferenças ali. Primeiro, a exceção de pré-executividade é feita numa petição simples, que é juntada nos autos da execução. Já os embargos, eles têm natureza de ação, com prazos e etapas. É um novo processo que vai ser apensado ao processo de execução. No mais, a exceção de pré-executividade, ela tem por objetivo apontar vícios e erros em matéria de ordem pública no processo, o que acaba não necessitando de dilação probatória, ou seja, não preciso da produção de novas provas. Tá? Simplesmente vai mostrar para o julgador os documentos que comprovam a possibilidade de anulação da execução. Já os embargos à execução são uma ação judicial e aí se produzem provas ali com o objetivo de impedir que a execução ela ocorra da forma como foi pedida pelo executante. Por fim, os embargos à execução, eles, como é uma ação nova, tem que haver o recolhimento das custas processuais. Já a exceção de pré-executividade, como é só uma petição juntada nos autos da execução fiscal, não tem custas, porque não é uma petição inicial, certo? Então, né, quando se trata de embargos à execução, a decisão é uma sentença. Enquanto que na exceção de pré-executividade é apenas uma decisão interlocutória em que o juiz reconhece os vícios e os problemas de ordem pública do processo. Ok? Então, a exceção de pré-executividade, se o processo ele tiver ali erros, tiver vícios, ela é muito mais rápida para resolver o problema, fora que não precisa garantir o juízo, fora que não é uma nova ação, então não precisa recolher custas. Então, vejam que ela é uma ação ali bem interessante, né, quando eu tenho algum problema no processo, porque ela se apresenta ali como uma facilidade para o executado, para quem está ali sofrendo com execução fiscal. Por isso que muitas vezes a defesa usa a exceção de pré-executividade no lugar dos embargos. Tá? É um risco, enfim. Tá? Só um cuidado, porque
A exceção de pré-executividade, ela pode ser utilizada na execução, na fase de cumprimento de sentença, ou ela pode ser alegada a qualquer momento em que ocorrer um vício de ordem pública, porque o objetivo da exceção de pré-executividade é extinguir ou anular a execução, tá? Então, exceção de pré-executividade, ela pode ser utilizada quando tem ali qualquer tipo de vício na execução, ela pode ser utilizada, certo? E ela é muito utilizada porque não precisa garantir o juízo, né? Então, às vezes, a pessoa não tem recursos e aí pode se valer da exceção de pré-executividade. Como eu disse, também não tem prazo para que a defesa apresente o pedido de exceção de pré-executividade. Claro, gente, não posso apresentar pedido de exceção de pré-executividade após o trânsito em julgado, né? Daí não dá, também tudo tem limite. Geralmente, gente, ela deve ser pedida ali no momento que é citado. Foi citado, tem 5 dias para pagar, tem ali o mesmo prazo, 5 dias para pagar ou para apresentar bens à penhora. E se conseguir já apresentar ali, é o melhor momento, porque daí evita uma série de situações. Tá? Então, já assim, o ideal é que ela fosse apresentada ali nesse prazo que é dado para pagar. Se já tem um erro e se já sabe que existe um erro, já apresenta e já resolve. Né? Então, pode utilizar ali. E como ela é para alegar, como ela é utilizada buscando a nulidade, tem que demonstrar que a execução fiscal tem ali um erro ou tem ali vício. Então, vai lá, demonstra que o crédito foi extinto e que está sendo cobrado novamente. A citação foi feita de forma irregular, então ela não é válida, então tem que extinguir o processo. Enfim, a CDA não cumpriu os requisitos estipulados, enfim, falta alguma informação, a certidão é nula, então a execução também é nula. Enfim, pode alegar todos esses problemas ali que vão gerar ali a nulidade da execução, ok? Se usar a exceção de pré-executividade no lugar dos embargos, poderá haver a impugnação, tá? Comprovando que ela foi utilizada fora dos seus objetivos, tá? Que ela vai ser apresentada quando não precisa de dilação probatória, tá? Mas se você apresentou a exceção de pré-executividade, o fisco percebeu que você está querendo se valer dela, mas que não preenche os requisitos, pode impugnar a alegação, geralmente no prazo ali definido pelo juiz. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Mas ela, enfim, existe. Quando recebida a exceção de pré-executividade, ela tem efeito suspensivo. E aí, se ela for indeferida, o recurso cabível é o agravo de instrumento. E, se ela for deferida, vai gerar a extinção da execução. Então, foi deferida, vai extinguir a execução. Trouxe um recurso, uma decisão aqui para vocês. A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade põe fim à execução. Por isso, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo ainda inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue porque houve a exclusão apenas de uma das partes, o recurso cabível é agravo de instrumento. Então, sempre vê. Se extinguiu a execução, é apelação. Se continua, é o agravo de instrumento. Tá bom? Então, sempre esse cuidado aqui é a decisão do STJ quanto a essa situação. Então, vejam, eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha das principais diferenças aqui entre embargos à execução e exceção de pré-executividade. Uma é uma ação, a outra é uma simples petição, que tem recolhimento de custos. Aqui não. Aqui é uma sentença, que é uma decisão interlocutória. Ok? Então,
De certa forma, gente, se tem algum problema, algum vício ou algum erro, a exceção de pré-executividade é mais célere, mais barata, menos formal. Então, por isso que muitas vezes se utiliza dessa exceção de pré-executividade nas execuções fiscais. Só que você tem que ter esse cuidado aqui, porque se ela for utilizada de forma indevida, pode haver a impugnação. Ok? Pois bem, além, então, dos embargos, vamos propor execução fiscal, além dos embargos e da exceção de pré-executividade, a gente tem ainda algumas outras ações que podem ser propostas ali pelo contribuinte, pelo devedor, visando ali discutir efetivamente a relação jurídica ali, a obrigação tributária. Aí nós vamos ter as ações ordinárias, tem lá a declaratória, a anulatória, a repetição, a compensação. A gente tem o mandado de segurança em matéria tributária, pode ser utilizado. A gente tem as medidas cautelares, não pode utilizar. O habeas corpus, embargos de nulidade, embargos de terceiro, consignação em pagamento e a medida cautelar fiscal. Tem uma série de ações que podem ser propostas aqui, inclusive outras, né? Se eu tenho uma legislação tributária que é inconstitucional, pode propor a DI, a DI, a DPF, a DO, enfim, tá? E são várias ações. Nós vamos falar aqui das principais, né? Daquelas que podem ser exercidas aqui pelo contribuinte, dessas ações que podem ser, então, apresentadas pelo contribuinte. Então, o que a gente tem? Eu queria só mencionar, antes de entrar em cada uma delas, eu só queria falar algo que pode ajudar vocês a lembrarem de onde cabe cada ação. Claro que isso é uma regra, tá? Não é... Sabe que no direito a gente tem a regra e toda regra tem exceção. Mas vamos lá. Quando a gente pensa na possibilidade de apresentar ações, imaginem que você tem o seu escritório. Você tem um escritório de advocacia, você atende lá. E chega um cliente e ele quer que você entre com uma ação tributária, em matéria tributária. Qual é a primeira coisa que você tem que saber? É em que momento aquele contribuinte se encontra na relação jurídica tributária. Eu tenho o momento até o lançamento, eu tenho um período lançamento até execução, e eu tenho o período pós-execução. Via de regra, se o contribuinte chegar no seu escritório em que ele recebeu, ele ainda está em fase de chegar ao lançamento, dizendo, olha, eu vi que estão dizendo que eu pratiquei um determinado fato gerador e vão fazer o lançamento de crédito tributário. Até ali, via de regra, a ação cabível é a ação declaratória de inexistência da relação jurídica tributária. Então, até o lançamento, então, em regra, a declaratória eu apresento antes do lançamento. É para evitar uma ação do fisco. Então, antes de formalizado o crédito, antes do lançamento, a declaratória. Entre o lançamento e a execução fiscal, digamos que ele chegou lá com uma notificação de lançamento. Claro, você pode apresentar a defesa administrativa, você pode apresentar a impugnação, geralmente é o caminho ali mais rápido, enfim, tem um problema de nulidade. Mas o fisco não vai reconhecer a nulidade, enfim, eu quero entrar com uma ação judicial, diz o contribuinte. Geralmente, a ação cabível aqui entre lançamento e a execução fiscal é a ação anulatória do lançamento. Então, eu estou pedindo a anulação porque teve uma irregularidade. E aí, pós-execução fiscal, a gente tem, efetivamente, os embargos de execução, os embargos na execução, a exceção de pré-executividade. Tá? Estou falando isso como regra. Por quê?
porque tem doutrinadores que defendem, e próprios tribunais já reconheceram a possibilidade da anulatória, inclusive pós-execução fiscal. Então, mas, de regra, a gente divide esses períodos e mais ou menos tem ideia de qual seria a ação cabível dentro desses períodos. Então, vejam que nós começamos, deixa eu ver se eu acho ela aqui para começar por ordem. Então, a gente, aqui, antes de chegar num lançamento, efetivamente, a gente tem a ação declaratória. Então, uma ação declaratória. A ação declaratória em matéria tributária, ela visa só, basicamente, uma declaração. Ela quer que se declare algo, certo? Então, ela vai buscar a declaração de existência ou inexistência de um direito. Ou seja, é por meio desta ação que o sujeito passivo ele vai a juízo procurar uma certeza jurídica sobre a existência ou não de determinada obrigação tributária. Então, ela vai ingressar com uma ação declaratória visando ou declarar a inexistência da relação jurídica tributária, ou declarar que aquele sujeito passivo ele é detentor de uma imunidade ou de uma isenção fiscal, ou buscar a declaração de um importe menor a ser pago a título de tributação. Então, vejam que eu estou buscando aqui uma declaração, tá? Então, vou buscar uma declaração de existência e inexistência de uma relação jurídica, posso buscar uma declaração de falsidade ou autenticidade de um documento. Então, a gente usa a ação declaratória nessa situação para buscar efetivamente a existência ou a inexistência da relação jurídico-tributária entre o sujeito passivo e o fisco, né? Então, entre o fisco e o contribuinte. Dentro do direito tributário, os autores eles costumam chamar de ações tributárias anti-exacionais, tá aqui em cima, eu pulei. Ações tributárias anti-exacionais, que são aquelas que podem ser inauguradas pelo contribuinte, e as exacionais, aquelas que podem ser exercidas pelo fisco. Isso pode cair, às vezes, em prova. Então, lembrem, exacionais, exercidas pelo fisco, anti-exacionais, aquelas que podem ser propostas pelo contribuinte. Então, a ação declaratória, ela entra nessa modalidade de uma ação anti-exacional, buscando ali uma declaração, um efeito ali declaratório, né, de existência ou inexistência da relação jurídico-tributária. Né? Então, essa ação declaratória tributária, ela somente pode ser proposta pelo contribuinte, já que ele que detém ali o direito de agir, certo? Então, é o contribuinte que vai apresentar a ação declaratória. E objeto é buscar ali uma declaração, tá? Então, às vezes, que se declare ali, reconheça a existência de uma imunidade, né, e se extinga e se reconheça por conta dessa imunidade a inexistência da relação jurídica tributária, certo? Então, vou buscar uma ação declaratória, né, para preservar uma situação jurídica, evitar que sejam aplicadas ali, evitar consequências posteriores. Então, a ideia é ir lá e evitar que se forme a relação jurídica tributária, por isso, geralmente, ela é apresentada antes, antes mesmo do lançamento. Okay? Então, apresenta-se ali a ação declaratória. Vejam que a decisão proferida aqui em ação declaratória, ela não faz coisa julgada erga omnes, apenas inter partes, tá? Seus efeitos, eles não serão projetados para o futuro. Né? Tenho simplesmente declarando aqui
a inexistência da relação jurídica tributária, certo? Como essa ação só busca a declaração de inexistência, alguns doutrinadores eles entendem que ela é imprescritível, né? Então, porque ela envolve ali um direito potestativo, né, que daí não entraria na prescrição. Agora, gente, a regra, então, é que a ação declaratória, ela busque ali uma declaração de existência ou inexistência da relação jurídica tributária. Então, é essa situação. Ela pode, então, a decisão judicial aqui, com eficácia declarativa, ela vale como preceito tanto para o contribuinte quanto para o fisco. Tá? Então, o fisco também fica sujeito ao que foi reconhecido na sentença declaratória. Tá? E aí, dentre os efeitos da ação declaratória, nós temos que, por si só, a propositura da ação declaratória, ela não suspende a exigibilidade do tributo. Ela não está lá no artigo 151 do CTN, que estabelece as possibilidades de suspensão da exigibilidade. Então, se você ingressar com ação declaratória, visando o reconhecimento da inexistência de uma relação jurídica, enquanto a ação andar, o crédito ele pode ser cobrado. Então, é importante que, se você quiser a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a ação declaratória tem que ser apresentada com pedido de liminar ou tutela antecipada, porque daí sim, lá no 151.5 do CTN, diz que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em ações judiciais gera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aí fica lá suspenso até decidir a ação judicial. Então, sempre nesse sentido. Ou faz um pedido liminar, ainda pode fazer o depósito do montante integral, tá? Mas às vezes, a maioria das vezes não vai ter o valor para depósito, então faz um pedido, demonstra ali o prejuízo, e aí suspende a exigibilidade do crédito tributário. Somente a propositura da ação, ela não gera esse efeito suspensivo, tá? Precisa ali de um pedido liminar, enfim, para que seja concedido essa suspensão, tá? E aí, reconhecida, declarada a inexistência da relação jurídica tributária, não vai haver o procedimento administrativo de lançamento, não vai haver constituição ali do crédito tributário. Então, essa é a nossa ação declaratória. Venho de regra prevista lá no CPC, no artigo 4º, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica. Tá? Então, sempre antes do lançamento, porque eu pretendo aqui evitar a autuação fiscal. E aí o STJ entende cabível a medida cautelar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Essa, então, a nossa ação declaratória. E aí, passada a fase do lançamento, então foi feito o lançamento, ainda não proposta a execução fiscal, a ação que seria cabível neste momento seria a ação anulatória de débito fiscal. A ação anulatória de débito fiscal, ela tem aqui, na verdade, é uma ação que visa desconstituir o lançamento. Ela está prevista no artigo 38 da Lei 6830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais. Então, lá no artigo 38 diz o seguinte: a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido,
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. Tá? E o parágrafo único desse artigo 38 fala uma situação bem interessante. A propositura pelo contribuinte da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. Lá quando a gente estudou a execução fiscal, o processo administrativo tributário, a gente viu que eu não posso ter as duas. Então, se eu entrar com o processo, tenho lá um pedido indeferido, apresento o recurso administrativo e entro com ação judicial, é como se eu desistisse do recurso administrativo. Não pode ter as duas, por força aqui do parágrafo único do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal. Então, vejam que ela está prevista neste artigo. Então, ela vem prevista no artigo 38, e a gente tem aqui, né, uma ação buscando a desconstituição do lançamento tributário ou de decisões administrativas fiscais. Às vezes eu entrei com pedido administrativo, pedindo restituição, uma compensação, foi indeferido, se eu percebo que houve uma ilegalidade, eu posso buscar a anulação daquele processo através da ação anulatória de débito fiscal, certo? Então, a ação anulatória, a regra é que ela seja proposta depois do lançamento e antes da propositura da execução fiscal, certo? Existe uma decisões aqui e a própria jurisprudência dos tribunais vem reconhecendo que a ação anulatória, como o lançamento tem natureza declaratória e constitutiva, a ação anulatória pode ser proposta depois do lançamento e antes da execução fiscal, mas existe também entendimento de que ela pode ser proposta após a execução fiscal, tá? Mas, enfim, a gente já fala dela. Antes disso, vejam que o artigo 38, ele diz ali que a condição para prosseguimento da ação anulatória de débito fiscal é o depósito prévio do montante integral do crédito questionado. Então, nós temos aqui o artigo 38 dizendo, só pode propor ação anulatória se fizer o depósito do montante integral. De início, a doutrina, ela questionou muito a constitucionalidade desse artigo em razão do princípio do livre acesso ao poder judiciário. Então, muita gente questionou, outros disseram que era compatível, enfim. Tanto o STJ quanto o STF, eles vinham reconhecendo uma possível inconstitucionalidade de tal artigo. E isso culminou com a edição da súmula vinculante número 28 do STF, tá? Dizendo, então, que não precisa, não pode se exigir do contribuinte o prévio depósito como condição para a propositura da ação anulatória ou qualquer outra ação que tenha como objetivo contestar a exigência tributária. Então, vejam, para eu propor a ação anulatória, eu não preciso fazer o depósito do montante integral. No entanto, a propositura da ação anulatória não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, precisa haver o depósito do montante integral. Por quê? Porque é o que diz o artigo 151 do CTN. Ele não prevê lá a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário através da propositura da ação anulatória. Claro, se eu não tenho como fazer o depósito integral e eu preciso que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para que não me cobrem enquanto eu discuto a nulidade, é possível pedido liminar ou antecipação de tutela, que daí ela sim pode suspender a exigibilidade. Mas se eu só proponho a ação anulatória
sem depósito do montante integral, sem o pedido liminar ou a tutela antecipada, ou não tenho suspensão da exigibilidade do crédito tributário, certo? E aí, se eu não tenho, a Fazenda Pública pode ajuizar a execução fiscal, certo? Então, tem que sempre cuidar com esta situação. A ação anulatória, gente, via de regra, como eu disse, ela deve ser proposta antes do ajuizamento da execução fiscal. E aí, enquanto eu propus a ação anulatória, a Fazenda ela fica impedida de promover a cobrança do crédito tributário desde que tenha ou o depósito integral do montante ou liminar, enfim, tá? Se não ocorrer o depósito e nem a concessão da liminar ou da tutela antecipada, o fisco, né, a Fazenda, pode requerer, pode ingressar com execução fiscal. No entanto, se o contribuinte conseguir demonstrar na tutela antecipada, enfim, que tem um perigo, os prejuízos de atos expropriatórios, pode ser concedida, então, a suspensão da exigibilidade, e aí, com isso, não pode ser proposta a execução fiscal. Na doutrina, como eu disse, existe a discussão se a ação anulatória ela poderia ser proposta depois da propositura da execução fiscal. Tá? Tem doutrinador que diz que pode, tem doutrinador que diz que não pode. Tá? Então, tem ali uma discussão na doutrina sobre a possibilidade ou não de propositura da ação anulatória após a execução fiscal, certo? A regra é que seja antes da execução fiscal e após a execução fiscal ele ingresse com os embargos ou com exceção de pré-executividade, enfim. No entanto, o STJ já possui jurisprudência consolidada quanto à possibilidade do ajuizamento da ação anulatória após o ajuizamento da execução fiscal. Tá? E aí, se eu tenho a ação anulatória e a execução fiscal, vai haver conexão, né, entre as duas, porque se eu reconheço a nulidade, a execução fiscal vai ser julgada extinta. Então, há conexão entre elas. Outra situação, né, já que já ficou reconhecido que eu posso ajuizar ação anulatória antes ou depois da execução fiscal, muitas vezes a ação anulatória pode fazer as vezes dos embargos, né? Então, e outras, ela pode conviver concomitantemente com os embargos, mas aí eu tenho configurada litispendência entre as demandas, tá? Porque ambas as situações requerem a extinção da execução fiscal. E uma outra situação aqui, na ação anulatória, é que é possível a utilização da tutela antecipada na ação anulatória, porque com ela eu posso obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, é possível, então, a utilização de tutela antecipada na ação anulatória. Então, vejam, é um processo de conhecimento de natureza constitutiva, tem previsão legal no CTN, certo? E no artigo 38 da Lei 6830 de 80. Então, a gente já viu a ação anulatória, ação declaratória. E aí a gente tem uma outra ação aqui. Temos ainda, então, a repetição de indébito, ação de repetição de indébito. A repetição de indébito, gente, é um nome aqui informal para que se dá o direito e a ação em que o contribuinte ele busca devolução de valores cobrados indevidamente de uma pessoa física ou jurídica. Então, eu busco
devolução de valores que foram pagos de forma indevida a título ali de tributo ou de aplicação de penalidades. A gente não tem, assim, nenhuma lei específica trazendo o Instituto Repetição de Indébito. Não existe nenhuma, assim, dizendo, ação de repetição de indébito. A gente não tem, mas a gente tem ali regramentos próprios sobre o seu direito, o seu funcionamento, dentro do direito civil, dentro do direito do consumidor e do direito tributário. Mais ou menos, assim, bem de forma simples, o que seria uma ação, uma repetição de indébito? Digamos que a pessoa... Vamos tentar pensar dentro do Código de Defesa... Não, vamos pensar dentro do tributário. A pessoa vai lá e ela tem um débito tributário e ela parcela esse débito tributário em, sei lá, quantas vezes? 5 vezes ela parcelou esse débito tributário. E aí ela fica recebendo as guias de pagamento todo mês. E aí ela chega, ela vai pagando, só que ela não conta. Ela paga, de repente ela para, ela pega os boletos e conta, deu 7. Ela pagou 2 parcelas a mais. Digamos que ela devia R$500, parcelou em 5 vezes de R$100, só que pagou 7, pagou 700. Tem 200 a mais, não é? Então essa pessoa foi indevidamente cobrada por um valor que não devia. E aí dá o direito a essa pessoa de buscar a repetição de indébito. Ela pode na via administrativa resolver ou ingressar com a ação judicial. Na área administrativa, existem formulários específicos e procedimentos administrativos para solicitar devolução de valores pagos de forma indevida. Mas se, por exemplo, na via administrativa não for reconhecida essa possibilidade de devolução desses valores, é possível ingressar, então, em juízo com a ação de repetição de indébito, tá? Então, nós temos essa possibilidade no artigo 165 do CTN, aqui em matéria tributária, que diz que o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento. Então, quando ele fez cobrança ou pagamento de tributo indevido ou maior que o devido, erro na edificação do sujeito passivo, enfim. Então, tem as situações ali no 165, a possibilidade, então, que cabe a ação de repetição de indébito. Ela, inclusive, permite a compensação. Então, você pode entrar com a ação de repetição de indébito, não para pedir valores de volta, mas para declarar que o pagamento foi indevido e pedir uma compensação com outras dívidas que seriam corretas. Então, pode pedir que seja compensada com uma outra dívida. Então, essa seria, ou você pede a devolução daquele valor que foi cobrado de forma diferente, ou, enfim, ou que você pagou com erro e tal, ele foi cobrado indevidamente, mesmo que você tenha pago 2 vezes, foi cobrado indevidamente, não poderia ter sido cobrado de novo, porque você já tinha feito o pagamento. Então, você vai buscar a devolução desses valores através através da repetição de indébito, como eu disse, ela pode ser feita na via administrativa, mas se for negada na via administrativa, pode buscar a ação específica ali, a ação de repetição de indébito, buscando a devolução desses valores que foram cobrados ali de forma indevida, ok? Então, essa possibilidade de apresentar. Um cuidado aqui é que o CTN, no artigo 168, ele traz prazo de 5 anos para pedido de restituição de cobrança indevida. Então, o que diz o artigo 168? O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário.
na hipótese do inciso 3 do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Então, tem o prazo para pedir aqueles valores que foram pagos indevidamente, tem prazo de 5 anos para fazer o pedido de devolução desses valores. Vejam que o pedido ele é simples, eu quero de volta o que eu paguei de forma indevida, mas a ação tem o nome ali, repetição de indébito, é o nome mais difícil aí, mas nada mais é do que a possibilidade de solicitar a devolução do valor que foi pago indevidamente como tributo ou como penalidade. E aí, a obrigação do ente tributante de devolver os valores indevidamente recolhidos. Tá? Justamente na ideia de que eu vou evitar o enriquecimento ilícito, se evito da pessoa, evita-se também o enriquecimento ilícito do fisco. Então, houve um pagamento indevido, tem que se fazer a restituição devidamente corrigida, ok? A sentença, ela desconstitui o pagamento e condena o fisco a devolver o que foi indevidamente pago. Tá? Então, é uma norma constitutiva da obrigação do fisco restituir o tributo. Se a sentença for de improcedência, permite ao fisco, então, não restituir o tributo. Tá? Então, tem essa situação. É possível, né, como forma de execução, que a devolução do valor seja determinada, que seja feita por precatório, daí você sabe que demora. Às vezes é vantagem você, se você deve mais um tributo para aquele ente que você pagou a mais, pede a compensação com algum outro tributo, enfim, pede a compensação de valores que às vezes é mais rápido compensar do que esperar para receber através de precatório. Então, a gente tem aqui a nossa ação de repetição de indébito, ok? E aí a gente tem a possibilidade ainda da utilização do mandado de segurança. Então, é possível também o mandado de segurança na carga, enfim, matéria tributária. Na verdade, os remédios constitucionais podem ser utilizados. Se vocês forem olhar na Constituição, os remédios constitucionais são o habeas corpus, que é para proteger ali o direito de locomoção, o direito de ir e vir, o mandado de injunção, que você vai utilizar quando ausente uma norma regulamentadora, o habeas data, quando se buscar ali informações sobre a sua pessoa, a ação popular, então quando o cidadão ele propõe uma ação para anular ato lesivo ao patrimônio público, enfim, e a gente tem o mandado de segurança. O mandado de segurança em matéria tributária tem por objetivo impugnar alguma ilegalidade ou excesso na atividade administrativa tributária. O mandado de segurança, ele está previsto no artigo 5º, lá da Constituição Federal. Considera-se-á mandado de segurança, na verdade, artigo 5º, no inciso 64, se não me engano, é um dos incisos do artigo 5º, se não me engano, 64. Considera-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, vejam, ele está regulado ali e ele pode ser proposto pelo contribuinte, desde que ele tenha um direito líquido e certo ou lesado, ameaçado por ato de autoridade. O direito líquido e certo, que pode ser protegido através de mandado de segurança, é aquele cuja demonstração independe de prova. Então, se você não precisa de conjunto probatório, eu posso, então, propor o mandado de segurança. Então, é possível ali utilizar. Dentro da matéria tributária, eu posso, por exemplo,
ingressar com mandado de segurança, buscando ali uma suspensão de uma ilegalidade ou de um abuso, se houve algum desrespeito no procedimento do lançamento, em que o meu direito foi violado, eu posso buscar mandado de segurança. Então, o rito do mandado de segurança ele é mais simplificado e ele tende a ser mais rápido, né? Então, se você tem uma situação ali mais urgente, que independe de produção de provas, é possível, então, utilização do mandado de segurança. Sempre lembrando que existe um prazo para a propositura do mandado de segurança, se não for apresentado neste prazo, ele não pode mais ser proposto, tá? Em matéria tributária, ele é utilizado assim, em casos muito especiais, porque como não tem ali possibilidade de conjunto probatório, às vezes não se consegue produzir as provas necessárias para desconstituir uma relação jurídica tributária, enfim. Às vezes vale mais a pena entrar com uma declaratória ou com uma anulatória do que ingressar com mandado de segurança. Enfim, tem que analisar caso a caso ali a situação, o direito que foi violado para verificar a validade ali, enfim, se é melhor propor o mandado de segurança ou alguma das outras ações. Existe ainda, no direito tributário, a possibilidade de ingressar com ação de consignação em pagamento. É uma ação assim, até ela está aqui, é possível ingressar com a consignação em pagamento. Daí você vai me dizer, professora, quando que vai caber a ação de consignação em pagamento? Quando que o fisco não vai querer receber o tributo? Não, gente, geralmente a ação de consignação em pagamento, ela ocorre quando eu tenho um possível conflito de competência. Imagina que você mora, seu imóvel fica na divisa entre dois municípios. Digamos que fica na divisa entre Joinville e Araquari. Está ali na divisa. E aí você recebe um carnê de IPTU do município de Araquari e você recebe um carnê de IPTU do município de Joinville. Se você vai para Araquari, ele vai dizer, não, você tem que pagar para mim. Se você vai em Joinville, ele vai dizer, não, você tem que pagar para mim. Então, como é que você faz para evitar que seja inscrito em dívida ativa e a cobrança judicial desse débito? Você faz uma consignação em pagamento, consigna o valor que você tem que pagar de IPTU, e aí vai discutir para qual deles você tem que pagar. E com a consignação em pagamento, inclusive, você evita ali que continue incorrendo ali juros, mora, enfim. Então, faz a consignação em pagamento quando tem esse problema de, tem 2 municípios que estão cobrando o meu IPTU, eu não sei para qual eu pago, vou consignar em pagamento, entro com a ação, né? Faço consignação em pagamento e aí vou discutir. E aí, quando decidirem para qual que tem que ir, o valor já está resguardado e aí não corre ali os juros, enfim, é mais seguro fazer dessa forma. Então, sim, é possível consignação em pagamento. Ou situações que, enfim, você não sabe para onde você tem que fazer, então você consigna lá o pagamento e aí vai tentar descobrir para quem fazer. São essas situações que eu vou ter consignação, né? Porque, via de regra, eu não vou ter recusa do recebimento do tributo pelo fisco. Então, mas se houver, por exemplo, 2 municípios cobrando, você pode fazer, ou 2 entes cobrando um determinado tributo, você não sabe para qual que é o que você paga, você faz a consignação, e aí depois discute para se decidir, então, a quem você faz aquele pagamento. Aqui no último slide eu coloquei para vocês, então, alguns ritos, alguma possibilidade, né? Como você chega na peça tributária. É uma ação declaratória de inexistência ou mandado preventivo se não houve lançamento. Se houve lançamento e o pagamento foi indevido, uma ação de repetição de indébito. Se o pagamento foi indevido, aí eu vou me perguntar, tenho dúvidas quanto ao pagamento? Tenho, então vou fazer uma consignação em pagamento. Não tenho dúvidas. Tá, mas tem execução? Não tem execução.
Então, eu vou entrar ou com uma ação anulatória do lançamento ou com um mandado de segurança. Não, mas tem execução. Ah, houve citação? Não, não houve citação. Posso entrar com ação anulatória. Sim, houve citação. Bom, tem algum problema de nulidade aqui, de ordem de direito público? Ah, tem. Exceção de pré-executividade. Não, não tem. Eu vou para o embargo da execução. Então, mais ou menos dizendo em qual momento que eu posso ingressar com as ações tributárias. Por óbvio, gente, que isso aqui é uma regra, tem sempre as suas exceções, né? Inclusive com a possibilidade da ação anulatória após a execução fiscal. Mas isso aqui, em regra, é o que nós temos no direito tributário para a propositura destas ações tributárias.